Mari! Cheguei! Hello! Eu não estava conseguindo Boa encontrar. noite! Boa noite, tudo bem com você? Ai, meu Deus, a Alô, tá me internet. escutando? Tá me Estão me escutando? ouvindo? Hello? Agora sim, tinha parado, agora voltou. Tô Oi, te boa ouvindo. noite. Seja muito bem-vinda ao nosso TV Fusion, a nosso encontro ao Obrigada. vivo semanal aqui na página da Bariatric Fusion. É um prazer recebê-lo e poder a gente trazer informação para as pessoas, né? E hoje o nosso assunto principal é o comportamento nutricional durante a quarentena. Eu acho que não tem ninguém aí que não esteja sofrendo pelo menos um cadinho com a alimentação durante a quarentena, Oi, não oi, é? oi. Oi. Gente, a internet tava maravilhosa, agora ela resolveu dar uma oscilada, mas vamos lá. Você repete? Travou um Repito, pouquinho. claro. Boa noite, gente. Deixa eu dar boa noite primeiro. Claro, por Agradecer o favor. Vamos lá, se convite. Quero apresente. agradecer de coração o convite. Adoro, já sigo você, viu, Léo? Há muito tempo. Já tinha até falado isso para Oh, você delícia. hoje. Você é um querido e vai Obrigado. ser um prazer para mim falar de um tema que eu adoro. Sou de Brasília, trabalho com bariátrica já há 16 anos. Então, trabalho numa equipe de cirurgia bariátrica aqui em Brasília, o Dr. Sérgio Arruda, com ele até hoje. Trabalho Uhum. agora na equipe de cirurgia bariátrica do Hospital Sírio-Libanês também, que agora a gente tem uma unidade aqui em Brasília. E tenho Legal. consultório particular, então atendo em consultório também desde sempre. E trabalho no Hospital Regional da Asa Norte, que é um hospital do SUS aqui, no ambulatório de cirurgia bariátrica. Então, gosto muito dessa área de emagrecimento, de obesidade e de comportamento alimentar, porque uma coisa está super ligada à outra, né? Não, Então, totalmente. quero É agradecer. totalmente dentro dessa realidade, né? O comportamento alimentar, né? O comportamento nutricional, ele faz parte de tudo, né? Desde antes da Sim, cirurgia bariátrica, na verdade, né? O comportamento nutricional é um dos pilares que leva a ter a obesidade a chegar até a cirurgia bariátrica, né? E depois ele sim, se torna sim. fundamental para poder conseguir seguir em frente com essa nova oportunidade que a cirurgia bariátrica traz para a nossa vida, né? Bom, para quem não me Exatamente. conhece ainda, que é da página da Mari, eu sou Léo Andrade, eu sou Isso. paciente bariátrico já há 4 anos. Vou fazer 41 anos agora e eu posso afirmar para vocês que eu estou muito melhor e muito mais saudável do que quando eu tinha 28 anos. Tá? A cirurgia bariátrica ela veio para salvar minha vida e é com muito orgulho que eu tive a oportunidade e a honra de poder comunicar toda a minha história nas redes sociais, nas mídias, com o intuito de ajudar as pessoas, né? E é através desse trabalho que eu faço, foi que a Bariatric Fusion me convidou para ser um dos embaixadores, porque eu já tomava Bariatric Fusion antes da cirurgia bariátrica. Eu não tinha Instagram, para você ter ideia. Eu não tinha Instagram Caramba, e já Léo. tomava, né? E eu já tomava Bariatric Fusion. E eu montei o Instagram porque eu precisava de ajuda, eu não podia errar, né? Então eu montei o Instagram para fazer network com as pessoas, para pedir ajuda. E chegou um certo ponto que eu comecei a ajudar. Então inverteu. Então eu sou paciente bariátrico, eu já tenho 4 anos, né? Eu operei, eu estava com 127,5 e eu sofria com hipertensão, problemas cardíacos, diabetes. Eu era alcoólatra, lutei com depressão há 22 anos, teria que fazer cirurgia na coluna e vai mais aquele combo. Hoje eu me curei de tudo, não me bebo mais. Enfim, tô zerado, tô ótimo, tô lindo, tô maravilhoso, tô saudável, Tá tô com mesmo, tá cabelo. mesmo. Só que, Mari, mesmo com todo Hum, esse histórico, com toda essa superação, essas mudanças emocionais, né, elas mudam muito os nossos hábitos. sim, sim. Eu estou tendo um pouco de dificuldade para readaptar a minha realidade nutricional. Eu tenho uma boa consciência nutricional, eu tenho uma equipe multidisciplinar que me acompanha e que acompanha também por conta dos Sim. seguidores, mas eu estou tendo muita dificuldade, tem dias. Principalmente quando o estresse bate um pouquinho a mais, quando chega naquele topo, assim, que você... Porque antes, assim, é um fato meu, tá? Mas eu acho que relatando isso, Uhum, acho que muita gente pode se identificar. com Antes da certeza. pandemia, antes da quarentena, quando a gente tinha estresse, cansaço, nervoso, né, circunstâncias de mudanças emocionais aconteciam, a gente tinha diversas válvulas de escape. A gente tinha academia, a gente tinha círculo de amigos, né, a gente tinha parque, né, a gente ia para o cinema, cada um à sua maneira. Hoje nós temos, né, quem não trabalha no setor essencial está dentro de casa, né? E esse estresse,
essas mudanças emocionais, elas refletem principalmente no nosso comportamento alimentar, né? Com certeza. E, e como que eu posso identificar? Claro que a gente tem uma realidade assim, eu comi assim antes, hoje eu como assim, por causa disso, 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 disso. Algumas manifestações são realidade, outras são mecanismos de desculpa, né? Porque a gente tenta compensar a falta que a gente está tendo em não fazer nada porque a gente acha que a gente Sim, pode, né? sim. Fala pra gente um pouquinho dessas manifestações que elas podem variar de pessoa para pessoa, mas eu gostaria que você falasse num contexto geral que você enxerga como nutricionista hoje sobre o comportamento nutricional das pessoas durante a pandemia, durante a quarentena. O que que acontece? A gente nunca imaginou na vida passar por uma questão dessa. Então a gente não tem nem literatura, para você ter uma ideia, a gente não tem nem literatura em relação a assim, outras pessoas que viveram episódios parecidos, como por exemplo, a Guerra Mundial, a gripe espanhola. Os tempos eram tão diferentes que a gente não consegue nem fazer essa analogia e falar, ah, não, vamos nos comportar parecido com aquelas pessoas, né? O que a gente sabe é o Não tem seguinte, como. O quê? Fazer igual, né? Não tem como fazer esse comparativo, não tem como, Exatamente. né? Você, O que a não gente tem, não existe. aprendeu, exatamente, o que a gente aprendeu de outros tempos é que a gente, antes de qualquer coisa, tem que cuidar da nossa sanidade mental, da nossa saúde mental. Isso a gente aprendeu de outros momentos parecidos com esses. Então as pessoas se preocupam muito, muitas vezes, em de repente, não, agora eu vou estabelecer várias metas, né? Porque agora eu tenho mais tempo, agora eu vou poder ser mais produtiva, agora eu vou poder. E, na verdade, quando dá uma semana, a primeira semana é legal, a quarentena, a segunda semana é legal, a terceira semana você fala, meu Deus, e agora, hoje, que a gente está, sei lá, na 10ª semana, se eu não me engano, e a gente não tem Nossa, perspectiva ainda. eu estou chegando a Então, 60 assim, dias. não é? É muito tempo e a gente está sem perspectiva. Enfim, o que a gente precisa entender é que a gente nunca viveu isso na vida e então a gente tem que fazer uma coisa que tem uma psicóloga que eu amo, que fala muito, minha amiga, e ela está aqui, que eu vi que ela entrou, que é ter autorrespeito. A gente Uhum, precisa se respeitar. A gente precisa respeitar como a gente, eu, Mariana, você, Léo, como cada um de nós individualmente estamos enfrentando. Né? E se conhecer e respeitar isso, né? Eu digo respeitar porque a gente se cobra muito e meio que quer mostrar, não, tá tudo bem, eu tô sob controle. uhum, Tô nada. A gente não sabe o que é que vai acontecer, mas a gente tem algumas dicas que podem nos ajudar. A gente sabe hoje, por exemplo, que a gente tem um eixo muito importante, que é o cérebro-intestino, cérebro-estômago. Então, as nossas emoções, a nossa cognição, várias coisas, né, que acontecem nas nossas emoções, no cérebro, enfim, eles têm reflexo no nosso comportamento, na forma como a gente vai se alimentar. uhum. E isso a gente consegue, então, mapear, né? Então, o ideal é a gente, primeiro, tentar se conhecer. Como é que a gente se conhece? Monitoramento. Monitoramento é uma coisa legal. Você pegar um dia seu e Uhum. avaliar como é que você está se comportando em relação à sua alimentação. Escreve. Eu acho que escrever é muito legal. Bota no aplicativo, tira foto, faz o que você quiser. Mas monitora para você ver se você está canalizando. Eu acho que isso é um fator que a gente pode fazer. Mari, travou, travou. Ah, voltou, agora voltou. E... Oi, tá me escutando? Oi, Léo. Oi, oi, oi. Sim, Tá me ouvindo? voltou. Voltou? Tá. Então, Sim, eu acho que isso é um fator. A gente tem uma autoconsciência daquilo que a gente está fazendo em relação à alimentação, em relação ao comportamento. Bebeto, tira seu telefone da internet. oi. Ah, sim, isso ajuda bastante. Oi, Léo. Tô achando que eu vou Você passar de. falou, oi, tô ouvindo, tô ouvindo. Não tem problema, Então pode, é isso, pode ter o tempo que você monitorar a quiser. alimentação. O que o Bari Surtado tá falando aqui? Porque ele já tá me zoando. Monitoro minha alimentação, fico de olho. Se alguém aqui em casa mexer, é briga.
É uma forma de monitorar também, né? Não deixa de ser. Mas é isso, você saber se você faz essa canalização das emoções na alimentação. Porque às vezes você não faz, você acha que faz e não faz. Léo, uma coisa que a gente não pode é taxar quem é obeso, quem quer emagrecer, como tendo um comportamento alimentar errado. Eu atendo vários pacientes Não, obesos. sim, já falamos várias vezes sobre isso. Exatamente, eu tenho vários pacientes obesos que têm comportamento alimentar normal, mas tem aquela dificuldade genética, fisiológica de emagrecer, Comorbidades que às vezes que não conseguem emagrecer. né? Então, Exatamente. primeira coisa, consciência. Vamos ter consciência se a gente realmente canaliza emoção na alimentação. Se a gente viu que tem, tem, realmente é uma coisa que eu faço, aí a gente tem que tentar se monitorar e tentar estabelecer algumas estratégias para você não se boicotar. Porque a gente tem esse espírito de auto-boicote, isso aí não tem jeito, né? Uma das coisas, então, que a gente pode fazer, não se cercar de alimentos que vão trazer esse grande problema pra gente. Na quarentena, Exatamente. no início, as pessoas correram no supermercado e se abasteceram de um monte de coisas que não ajudavam a pessoa a manter o peso. Então, a gente sabe que quando a gente está em casa, a gente tem um acesso muito mais fácil à geladeira, à despensa. Então, se você sabe que você não consegue se conter, por que você vai fazer compra para 2 meses se o abastecimento no país não acabou, né? Eu acho que isso daí é uma das coisas, como é que eu posso dizer? São os paradigmas, né? As pessoas começam a ter muita informação incerta e aí o medo que gera essa compulsão, né? Exatamente. A gente falou sobre aceitar, né? Aceitar a fase. Eu percebo o que aconteceu comigo, mas eu consigo ter os meus mecanismos de autoconhecimento e eu percebo por muitos seguidores que me mandam mensagem, muita gente me pedindo ajuda mesmo, help SOS. O que fazer? Eu acho que a primeira coisa é aceitar. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Tem que aceitar e tem que conseguir adaptar. É claro que no começo, até você conseguir identificar o que está acontecendo, eu estou em 60 dias e eu ainda não consegui me encontrar completamente. Mas eu tenho a consciência do que eu posso fazer, do que eu tenho que fazer e do que eu estou fazendo errado. E outra coisa, aí vai ter dia bom, vai ter dia ruim, vai ter dia que você está disposto, vai ter dia que você está deprê, né? E aí o autorrespeito entra. E uma coisa que as pessoas automaticamente fazem e não percebem é o eu mereço. Por muitas vezes ele não é nem falado, nem pensado. Mas é assim, porra, eu tô fudido, eu perdi meu emprego, tô em casa, tô trancado, não tô aguentando meus filhos todo dia, minha mulher diz aqui, hoje eu vou fazer isso porque eu mereço, hoje eu vou comer isso porque eu mereço. É só hoje, é só hoje. E aí eu falo de novo, todo eu mereço vem acompanhado de uma cagada, entendeu? Ninguém tem essa de eu mereço, é cagada. Você compra o que não deve, gasta o que você não tem, come o que você não precisa. Né? E se você então, estabelece metas que são fáceis de você cumprir, você não precisa ficar achando que você está encarcerado numa dieta horrorosa que você não gosta, né? Então, quando você estabelece metas que você fala, não, isso aqui dá para fazer, né? Eu acho que é fácil. Uma outra questão também, Léo, é você, então, reestabelecer essa sua rotina alimentar. Isso é importante, né? A gente está falando sobre comprar suprimentos inadequados, vamos dizer, comidas erradas para dentro de casa. Eu acho que esse é um fator principal. Porque já que você está em casa, por que você tem que comer aquilo que você sabe que não vai te fazer bem? É difícil a autoaceitação disso, né, Mari? É verdade, é difícil e assim, eu faço muito combinado com os pacientes nos meus atendimentos agora online, é muito legal, porque a gente faz combinados mesmo, então você não precisa também cortar tudo, né? Então, Mariana, eu gosto de chocolate, então você vai comer chocolate, a gente não vai nem inventar e enche a geladeira de gelatina, odeio isso, eu acho que quando a pessoa tá com vontade de comer uma coisa, ela tem que comer aquilo que ela tá com vontade. Né? Você não viu na Páscoa a minha rede social o que vira? Meus directs das pessoas falando de chocolate. Enfim, vamos lá. Já depois eu conto. Mas aí, vamos combinar o chocolate? Vamos combinar a quantidade? Vamos combinar se ele pode ser meio amargo ou se ele não pode ser? Vamos estabelecer, no dia que você malhar, você come chocolate. Que aí eu já faço Vamos trazer um equilíbrio, né, para isso. Aí eu já troco com o paciente. Ó, ele vai ter que malhar para ele comer um pouquinho de chocolate. Então, assim, a gente faz acordos, mas ele não deixa de comer o chocolate dele de forma alguma, até porque eu, Mariana, adoro chocolate, também vou comer o meu, entende? Então, eu acho que esse equilíbrio que eu acho que é importante.
E aí compra a quantidade que você acha que você não vai extrapolar. Hoje eu atendi à tarde um paciente que falou, Mariana, eu não tenho maturidade para esses ovos de Páscoa que estão aqui em casa. Então, o que eu fiz? Dei meus ovos de Páscoa e eu acabei recomprando pequenas porções, que é o que eu consigo. Então, Pô, pronto, encontrou uma saída. Ele conseguiu adaptar. Estratégia. Conseguiu adaptar, exatamente. E não E deixou de assim comer que o tem que chocolate. ser em tudo. E é isso que tem que ser em tudo. É fácil chegar nesse ponto? Não. É dificílimo. Muito. É dificílimo. Encontrar esse equilíbrio de eu posso, eu devo, eu mereço. Aí entra. Aí vem. E você precisa aí de fudeu ajuda. tudo. Isso que eu ia falar agora. Essa é a época que a gente mais precisa de ajuda. É a época que a gente mais precisa. Mas ele não vai fazer atendimento. Olha só, o que a Mariana acabou de contar. Um paciente fez um atendimento online. É marcar um horário com o profissional, liga para o profissional, fala com ele. Eu lembro que o doutor Gabriel Cairo Nunes, ele sempre falava para mim assim, meu WhatsApp é ligado 24 horas. Ele tá aí, viu, Léo? Tá assistindo a ele gente. tá aqui? Tá, legal. Eu não vi que eu tô concentrado aqui. Adoro ele. Também, maravilhoso. O doutor Gabriel falava, qualquer coisa me mande mensagem. Então, primeiro você tem que cercar de profissionais, né? Que sejam assim, que consigam te dar um respaldo, principalmente numa época dessa. Numa rede de apoio, né? Te dar um approach. Isso. E então, não assim, é só o fato de você apoio... ligar e marcar, e informar para o profissional, falar assim, olha, eu tô com dificuldade disso, e não mentir. E não mentir, né? Não mentir, é falar a verdade. Ele tá ali para te ajudar, não adianta você omitir ou mentir que você tá comendo ou deixando de comer. Eu acho que é o mais importante. Conte a sua realidade. Porque olha, a coisa mais linda no nutricionista para mim é aquele nutricionista que ele entende a realidade da pessoa, entende a realidade nutricional, entendeu? O poder socioeconômico dele, como que ele come, aonde ele come, como que é a semana, como que é o dia, como que é o final de semana, contexto, entendeu? Como né? que é isso, e adaptar ali a dieta dele para a realidade dele. Não inventar um produto do sul do Afeganistão ou do Congo belga, do Himalaia. Uma coisa muito assim. Não adianta, isso não está dentro da realidade. E agora a gente está numa época, cada vez mais, a gente se cercar de pessoas que consigam interpretar nossa realidade e nos dar chave de tomada de consciência para a gente começar a fazer melhor, porque é tudo diferente. E ainda vou te complementar. O nutricionista bom é aquele que te dá autonomia, não é aquele que te aprisiona para ele. Então não é aquele que faz assim, ai meu Deus, e agora? Eu não sei o que comer, só a Mariana que vai poder me dizer. Não. Você ensina, você educa o paciente a sozinho... Consciência nutricional. Total, ele sozinho, ele vai olhar os grupos de alimento, vai falar, opa, isso é proteína, eu vou comer, isso aqui é carboidrato. Gente, isso é lindo, quando o paciente consegue atingir essa independência, essa autonomia nutricional, pronto, sua missão como nutricionista está cumprida. E aí você vai o quê? Dando, mas você vai ajudando. Boa. Sempre tem alguma coisa para você ajudar, né? Olha, um dos pilares fundamentais do meu trabalho é eu relatar o que acontece comigo realmente, sem fantasias, né? Eu tive dias que, assim, poxa, eu saía de casa 8, 9 horas da manhã e chegava em casa 11h30, meia-noite, todos os dias. Minha agenda era tomada, assim, e muita atividade física, enfim, eu era tudo assim, eu era uma planilha. De repente chegaram ali, deletaram meu HD, rasgaram minha planilha, eu falei, o que eu vou fazer agora? Tinha dias que eu olhava e falava assim, eu não vou fazer atividade física, eu estou muito cansado, eu estou muito estressado. E a minha alimentação é assim, assim, assim. Mas hoje eu não tô com vontade de comer isso. Sim. Eu vou comer aquilo lá. E aí no outro dia, quando eu ia comer, eu falava assim, peraí, mas ontem eu comi aquilo. Eu já começava a fazer cálculo. Que lindo. Eu já tinha cálculo de proteína, cálculo de carboidrato, qual tipo de carboidrato que eu tinha comido. Aí eu não fiz atividade física, automaticamente meu chip falou assim, opa, peraí, você ingeriu carboidrato de caloria vazia ontem, isso você não fez atividade física, vai virar gordura, isso aí vai te prejudicar depois, não adianta. Então, foi automático. Como eu vim para Minas, eu sentei na mesa e meu pai falou assim, você não tá com fome? Eu falei, não, peraí que eu tô fazendo cálculo. Ele falou assim, cálculo do quê? Eu falei, do que eu vou pôr no prato. Porque aqui na mesa tem 5 tipos de carboidrato diferentes. Tinha mandioca, tinha batata doce, tinha arroz, tinha não sei... Eu falei assim, calma, eu preciso ver que é minha realidade, afinal de contas, eu não tô malhando, eu não tô lutando, eu não tô fazendo igual eu fazia antes. Né? Sem neurose, isso é consciência né, Léo? nutricional. Sem neurose. Na Eu verdade, me permiti. É
isso. Lindo, maravilhoso. É o que tem que ser. E isso, na verdade, a gente vai alçando aos poucos, viu, gente? Uhum. Quem ainda tá preocupado, falando, meu Deus, será que um dia vai acontecer isso comigo? Vai. Mas tem que ter paciência, tem que ter rede de apoio. A rede de apoio não é só profissional, é familiar. Então, a gente precisa buscar também na família, amigos, pessoas que te ajudam a conseguir chegar nesse patamar. A psicologia, lógico, não posso nunca deixar de falar, porque a gente atua junto, muito em conjunto. Sim, é Então, a rede de essencial. apoio, na verdade, é profissional e pessoal também. Isso é super Sim. importante, né? E vai te ajudar muito nesse processo todo. E é isso. Então, assim, o que mais? Você pensou em algum outro Sabe, ponto? eu pensei, vamos lá, vamos entrar num assunto um pouquinho delicado, mas eu acho que é fundamental, porque eu tive alguns pacientes, principalmente dois que no início estavam iniciando o processo para poder fazer a cirurgia bariátrica. Tanto que eu vim aqui com 3 cirurgiões, inclusive lá na minha página também, e nós falamos sobre como fazer com as pessoas que estão em preparação, né? A data da cirurgia teve que mudar, enfim. Ansiedade. Pessoas que já tratavam de distúrbios alimentares, né? Pessoas que já sofriam com distúrbios alimentares. Não só aquelas que estavam em processo de preparação para a cirurgia bariátrica, mas pessoas que sofrem com isso, né? E as manifestações vêm aparecendo cada vez mais. Como que essas pessoas... como é que você enxerga essas pessoas? Como que a gente pode ajudar essas pessoas? Né? O que você falaria para elas? Pois é. Os distúrbios alimentares, então, são transtornos, são condições que têm que ter tratamento contínuo. Não existe interrupção de tratamento de distúrbio alimentar. Então, assim, a pessoa que não buscou ajuda, a quarentena é também o momento de buscar ajuda. Porque, às vezes, o que eu tenho notado é que algumas pessoas falam, não, depois da quarentena nada, gente. A gente não A sabe gente não quanto que vai sabe quando vai durar. finalizar. Né? Então, assim, depois da quarentena não, é agora. Por isso que a gente tem teleatendimento, por isso que a gente tem várias alternativas para essas pessoas. Se a pessoa já está sendo acompanhada de alguma forma, ela tem que, ao máximo, cuidar da mente. E aí, a questão alimentar vai ser uma consequência da mente dela estar bem cuidada. E como é que a gente cuida da mente, gente? É a gente cuidar da nossa parte emocional, cuidar do nosso sono, que é uma coisa muito importante, Léo, e que tem sido, Boa, sim. assim, a gente tem falado muito sobre isso. Dormir, estabelecer rotina. Quando a gente estabelece rotina, não precisa acordar às 5 horas da manhã, igual você acordava quando não estava na quarentena. Mas então, estabeleça. Você vai acordar às 9, vai acordar às 9, bota o celular para despertar, acorda, troca, tira o pijamão, coloca a sua É roupa, isso, né? exatamente. Vai, Já falei pega um muito sobre sol, isso. abre a janela. O seu organismo precisa, os hormônios para atuarem precisam ver o sol, né? Você precisa Não de um desenvolver líquido uma de... rotina sedentária, né? Vamos dizer assim. Não. Então, assim, tudo isso é importante para você tentar manter essa sanidade mental. Então, dormir bem, estabelecer uma boa rotina e não deixar o seu tratamento. Né? Eu tenho pacientes, eu acompanho alguns pacientes com distúrbios alimentares, com bulimia, que estão passando por essa quarentena e Uhum. estão tentando canalizar essa questão em outras coisas, né? Atividade física, por exemplo. Eu tenho uma paciente específica que ela está tendo mais tempo para fazer atividade física. Então ela falou, Mariana, eu não tive nenhum episódio, na última consulta que eu tive com ela, eu não tive nenhum episódio de bulimia esse mês. Por quê? Porque eu tô malhando absolutamente todos os dias. Eu me encontrei, eu tô conseguindo fazer atividade física todo dia. Que Coisa que no maravilha. meu dia a dia Olha eu não só. consegui. Então, ela conseguiu canalizar em outra coisa, né? Isso é fantástico. Então, às vezes você precisa de um profissional para te dizer isso, tá? Não é sozinho que você vai conseguir. Às vezes o profissional precisa te ajudar. Mas às vezes não, você consegue listar. A gente sempre fala também para o paciente listar as coisas que ele gosta, que ele tem prazer em fazer. E não precisa ser viajar. Viajar agora não dá, né, gente? Então não adianta Não dá. listar viajar. Você vai listar o quê? Eu Maris, gosto de me maquiar. Eu gosto exato. de arrumar uma gaveta. Tem gente que cada um gosta de fazer uma coisa. Então é isso que você vai fazer no Agora, momento que um, você um estiver com outro vontade. ponto que eu identifiquei também, que as pessoas estão com dificuldade, que você falasse um pouquinho. Tem muita gente não sabendo lidar com o excesso de tempo. E Sim. você acha que isso Então, pode afetar numa mudança alimentar drasticamente? eu acho que sim. Principalmente as pessoas que comem por ansiedade. E o excesso de tempo, às vezes, causa ansiedade, né, na pessoa. Essa ociosidade causa ansiedade. Então, o que é importante?
tentar escrever o seu dia. Eu fiz uma live essa semana passada com uma especialista em medicina do sono e ela deu uma dica que eu achei fenomenal, que é o seguinte: Ótimo, você não divide com vai a escrever o gente. seu dia de manhã. Você não vai escrever de manhã. Você vai escrever É na no noite final do anterior. dia. É na noite anterior. Então, hoje à noite, quando a gente terminar a live, a gente vai estar super eufórico ainda, né? O que a gente fica. Tal. Aí você vai e já faz o que você vai fazer no dia Ah, seguinte. você está dizendo o planejamento do dia. Isso ajuda muito no Ah, tá. controle, no seu controle da ociosidade e nesse excesso de tempo. Porque se você planeja seu dia, você vai planejar a parte ociosa e vai planejar a parte que você vai fazer atividade. E não vai ficar aquele negócio da procrastinação. Porque o grande problema é quando a gente não tem ninguém te regrando, você acaba não fazendo nada. E passou o dia e você não fez foi nada. Só que você tinha Exato. coisa para fazer. Então, Isso planeja aconteceu o seu comigo dia. vários e vários dias. Muito, muito. Então, planeja o seu dia seguinte. Mesmo que não saia tudo perfeito, você já não vai dormir tão ansioso. Então, sua noite de sono provavelmente vai ser melhor, porque você já sei o que vai ser de mim amanhã. Pode acontecer uma Uhum. coisa ou outra? Pode, mas aquilo já está mais ou menos planejado para você. E você controla, inclusive, os seus períodos de ociosidade, né? E aí você, de E nesse repente, percebe planejamento entra também montar o cardápio um dia anterior, com ou fazer o cardápio certeza, da semana, que eu acho que com tem muita gente certeza. perdida, principalmente quem tem criança, né? E aí a comida tem que ser mais Planejar. fácil, tem que ser o que aí vai para pizza, e vai para massa, e vai para, enfim, né? Fora Fazer o louça, né, cardápio, você acha que Léo? faz... Acho que Hã? lavar louça nunca foi um problema tão grande. As pessoas estão, meu Deus do Exato. céu, porque já dá preguiça. Mas fazer um cardápio semanal é uma estratégia maravilhosa. Você, então, até muitas vezes ensina a fazer o cardápio mesmo. Pega lá os dias da semana, escreve no papel. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Coloca os pratos principais. Um dia é frango, um dia é peixe, um dia é carne, um dia o repeteco do peixe, outro dia alguma outra coisa, omelete, sei lá. E pelo prato principal você vai criando então os acompanhamentos e tudo. Com esse planejamento você já elabora uma lista de compras para você não precisar ficar indo no supermercado toda Ó, hora. só uma coisa, gente, isso eu tô falando a nível família, tá? Porque tá todo mundo hoje em Isso, família, porque quando tá com o nutricionista fazendo um tratamento isolado, um acompanhamento isolado, é mais fácil. Mas nós estamos sim. falando a nível família, tá? E Pode eu continuar. tenho, não, Léo, e eu tenho nas minhas consultas online, eu tenho estimulado muito a pessoa a não fazer um cardápio separado para ela, porque isso é muito ruim, tanto para a Pois família é, quanto para exato, ela. exato. Não, Você vamos dar sabe o que 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 tem. no período que eu estava de quarentena em São Paulo, eu em casa sempre tive as empresas de alimentação saudável, né? Que os meus nutricionistas, o doutor Gabriel, a, a Marina, elas sempre Marisa. faziam o meu cardápio, né? E aí eu mandava para as empresas, elas me entregavam as comidas prontas da semana, né? E aí algumas pessoas começaram a ver e começaram a pedir. Eu tive relatos de pessoas que começaram a fazer sozinha, depois a esposa quis fazer também, depois de estar a família. E eles gastam menos do que compram de supermercado, porque eles compram menos coisas no supermercado, Claro, sai mais barato, já estão sem a funcionária e não tem louça, não tem aquele tempo de fazer e estão comendo saudável. Então essa exatamente. pode ser uma das saídas, né? Tem que fazer no Sim, sim. papel lá, ver quanto que gasta no mercado, quanto que vai ficar, né? Mas uma coisa tem que ter em mente, o tempo, você vai comer melhor, vai comer saudável e não vai ter esse estresse, né? Exatamente, tem a parte boa. E o que a gente tem estimulado muito as pessoas é aproveitar que tem um pouco mais de tempo para evitar os industrializados, né? Evitar as coisas que a gente sabe que contribuem para você ganhar peso. Então, você está tendo uma oportunidade de consumir coisas mais naturais, que ajudam você a controlar seu peso. Então, aproveita. A quarentena tem essa parte boa de você poder comer em casa todos os dias, que é o sonho de tanta Exato. gente que eu atendi a vida inteira. Nossa, doutora, meu sonho era não precisar ficar comendo em self-service. E agora que a gente está na quarentena, né? Então, agora é a hora da gente comer em casa e comer feliz em casa, né? Isso é Eu vejo importante. muitas pessoas fazendo assim, ó, por exemplo, eles planejam, vou comer tem frango, carne moída, e aí fazem quantidades maiores e aí já deixam pronta e congelam, né? Isso é uma saída Maravilhoso. também. Em Já é porções uma saída. E aí pequenas. fica só com a verdura para poder fazer no dia, enfim. E aí pode ser adaptado para a família também, né? Sim, é uma estratégia ótima, maravilhosa e que super funciona. E aí as quantidades é que vão variar entre as pessoas da família, né?
a qualidade pode ser a mesma, o cardápio pode ser o mesmo, mas aí os dois bifes Exatamente, para um exatamente. para o outro, o carboidrato Sim, vai para um, o aí é outro não vai. independente. Aí Aí é depende. independente. Mas eu acho que a base deveria ser como todo para todos, né? É isso Mari, mesmo. sabe uma coisa que eu tenho notado muito nas minhas redes sociais? Os pacientes Hum, bariátricos estão agora na quarentena mais preocupados com a suplementação. Mas muito mais do que antes, muito mais. Tem seguidores lá que tem 2 anos que me seguem, que a gente troca figurinha e tal, e nunca falaram em suplementação. E agora estão cada vez mais batendo forte. Só que uma coisa que eu falo para eles é assim, o multivitamínico, Bariatric Fusion, né, que eu amo de paixão, tanto que a gente está aqui na página deles, né, ele faz parte da minha vida, eu tomo, ele tem hoje a melhor tabela nutricional do Brasil. Você já viu o comparativo com as outras? muito bom, Não tô fazendo pitch aqui não, eu tô falando que é realidade, porque o dia que muito eu bom, peguei muito a bom. tabela e fiz o comparativo, eu fiquei assustado. O quanto é superior. Eu falo para as pessoas, o polivitamínico vai fazer a parte dele, mas não adianta nada, vou falar, se você cagar na sua alimentação. Não adianta. E aí eu peguei alguns que eu já fiz mentoria pessoal para eles, né? E fui vendo que ele começou a consumir álcool 1, 2, 3 vezes por semana. Aí eu fui anotando. Aí de repente postava uma coisa que eu tinha certeza que tinha açúcar. Eu fui anotando. E aí eu fui dando feedbacks para eles e aí eles falaram assim, Léo, a vitamina realmente é maravilhosa, mas se não for em conjunto, a gente não consegue ver os resultados da forma que realmente é para ser visto, né? E aí, na quarentena, eu percebo que as pessoas estão querendo cada vez mais investir em bons suplementos, né? E estão tendo consciência cada vez mais que existem suplementos para bariátricos e suplementos para o organismo normal, né? Não que o nosso seja normal, o nosso é diferente do organismo, que a gente já falou várias vezes, forma de absorção, enfim, As fator exigências, intrínseco. as Exatamente, demandas. a biodisponibilidade de cada componente, enfim. Isso. Mas eu percebo assim que está sendo cada vez melhor essa procura, mas principalmente a conscientização que esse polivitamínico ou polivitamínico que eles tomam, aliado a uma boa alimentação, vai fazer uma diferença muito grande, né, Mari? Eu acho que a grande preocupação também é em relação à imunidade, sabe, Léo? Então, Pode ser boa. como veio essa questão de, meu Deus, a minha imunidade, meu Deus, será que aí, primeiro, eu lembro que no início da quarentena veio essa questão de quem faz cirurgia bariátrica é mais imunossuprimido, não é, É, grupo de é grupo de risco. risco, não é. Aí quem não tomava suplemento falou, Jesus, aí lembrou que um dia na vida alguém prescreveu um Alguém suplemento. tipo um cirurgião, né? Então, assim, por um lado a gente achou ótimo, quem está acompanhando está achando ótimo, mas por outro lado eu estou vendo as pessoas nas minhas consultas muito perdidas e como usar, mistura tudo, toma junto, não toma junto, toma com a comida, Nossa, toma sem a pois é, comida. é isso, é isso. Então, o que, que a gente tem feito, o que eu tenho feito muito nas consultas é pega um papel aí, eu faço a pessoa anotar, porque aí você sabe quando a pessoa anota, ela grava melhor. Então vamos lá, de Uhum. manhã, jejum polivitamínico, o cálcio não pode tomar junto com ferro, então vamos tomar o cálcio que horas? 9. Então a gente vai tomar às 9, vamos tomar. Então assim, é importante É, também mas você com essa ter nova ajuda para fórmula aqui, isso. meu bem, você não precisa nem preocupar depois do certo tempo, porque o citrato de cálcio que tem aqui, Tem eu vou até bastante, ler. né? Muito bom. Eu nunca repus cálcio. Nunca, 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 nunca. Olha, Homens 1.200. cálcio a gente repõe geralmente mulheres na menopausa, mulheres com histórico de osteoporose, osteopenia. É muito raro a gente precisar, assim, ainda mais para quem consome cálcio pela alimentação, a gente às vezes não precisa repor mesmo, não. Mas eu acho que a imunidade deu um sustinho em todo mundo e Eu as também pessoas estão, acho. Esse foi né? o ponto positivo, porque teve gente que falava assim pra mim, Claro. ah, eu não sei, aí eu falava, dá vontade de perguntar, porque minha língua coça, né? Eu falo assim, ó, você tem certeza que você faz acompanhamento? Desde quando que você faz? Porque parece que você Ai, mas vai é porque, operar ainda. Léo, é muita informação, eu tenho muita Eu dou dó, porque assim, bronca. olha, é muita dó, é muita informação, é de um lado, de outro, e é grupo de WhatsApp, e é grupo de Facebook. Menino, o negócio não é fácil. Enfim, e aí é importante a gente falar sobre isso, que não precisa suplementar nada a mais nesse período, a mais. Fora Uhum. aquele combozinho que a gente sabe que o paciente que faz cirurgia bariátrica precisa.
né? Uhum. Então é importante também, tá? Tem gente aí aloprando nos suplementos, fazendo um extra. Não, doutora, eu tô fazendo aqui um extra. Não precisa Não fazer adianta nada, extra de vai tudo nada. pro xixi, vai ter o Não. cocô mais saudável também, né? Pode até sobrecarregar. Rim, por exemplo, com Rins, vitamina C. fígado. É, então a gente tem que ter muito cuidado com esse excesso de vitamina. Cuidado, cuidado. Na verdade, é se alimentar bem, dormir bem e tome seus suplementos que seu nutricionista, seu clínico te orientou, que tá ótimo para sua imunidade. E E olha, você gente, atividade física, gente. Não usa o sim, elevador, sobe de escada pelo menos 3 vezes por semana. Se você mora no primeiro andar, vai lá em cima e volta, pelo menos 3 vezes por sim. semana. Tantos sites aí, tanto aplicativo, tanto Instagram de profissionais da área da atividade física que nos direcionam, nos ensinam a fazer atividade física no sofá, usar cadeira, galão de água de 5 Sim, litros, de água sanitária, cabo de detergente. vassoura, né? Sim. Então é o Mochila. assunto que nós, isso, o assunto que nós iniciamos, saco de arroz, iniciamos aqui foi sobre o comportamento nutricional, mas tudo é uma corrente. São os 4 pilares fundamentais do emagrecimento saudável: alimentação saudável, suplementação, acompanhamento emocional e atividade física. Qual é a intensidade? Cada um vai encontrar o seu ponto de equilíbrio na intensidade. Começar devagarzinho. É como se tivesse, na verdade, a quarentena ela veio e nos despiu. Tirou 80, 70, 60, 90, 100% da vida que a gente tinha. Cada um tem a sua realidade, É não isso, existe comparativo é aqui. isso, E é aí a isso. gente precisa ver o que a gente tem. E isso é na alimentação, é o nosso emocional, é a atividade física, é o trabalho. Enfim, não está fácil para ninguém. E por isso que, graças a Deus, a gente tem aí à disposição tantos profissionais que estão dispostos a fazer o que você está fazendo aqui com a gente, com muito carinho, com muito amor, trazendo informação, direcionamento, né, Mari? E isso é o É mais isso mesmo. importante. Porque se a gente for comparar o que você falou com a gripe espanhola, já era, não tem como, não tem. São outros tempos, né? São outros Vamos ler tempos. A algumas gente. perguntas aqui do pessoal? Vamos, vamos. Com o maior Vamos lá. prazer. A Reta Nascimento. Eu fiz a técnica escopinário e queria fazer um reajuste. Seria possível? Faz 11 anos e já como normal. A técnica Scopinaro é uma técnica mais antiga que não se faz mais. E a derivação é muito grande intestinal, né? A desabsorção Hum. intestinal é bem grande. Então, ela queria fazer reparo. Na verdade, gente, assim, ó, cirurgia revisional que a gente fala, ela tem que ser a última das últimas consequências, das últimas saídas para o paciente. Então, é importante ela passar por uma equipe multidisciplinar, porque às vezes é só a forma como ela está se alimentando, ou a Ajustes, né? forma. De Ajustes no comportamento. comportamento e não No precisa mudar a comportamento. cirurgia. É porque a gente sempre quer um milagrinho, né, gente? A gente sempre É, quer uma exato. coisinha, uma chavinha assim que E não agora culpo vai. ninguém por isso, mas tem que ter conhecimento, Não! tem que ter consciência. Isso. Então, assim, ó, não, eu acho que é importante procurar um cirurgião para reavaliar, para ver, mas tem que ser a última das saídas. Eu acho que o ajuste comportamental, às vezes, já vai resolver sua vida e você vai ficar super bem, viu? Maravilha. Vamos ver mais uma aqui. Eu tenho compulsão alimentar e fico deprimida, choro muito. Não se cobre. Eu falei sobre autorrespeito, que é uma coisa importante. Não se cobra e Exato. tenha e busque ajuda. Ajuda agora é fundamental. Ninguém consegue sair sozinho de quando uma pessoa está deprimida. Então, é importante buscar ajuda profissional de preferência. Eu acho que no seu caso é importante que seja profissional, para que você possa estabelecer metas alcançáveis que você não se frustre. O grande problema, Léo, da pessoa se cobrar, da pessoa ficar colocando, não, eu consigo, eu dou conta, não, é porque ela se frustra. E quando ela se frustra, caia de novo na depressão. Então, busque Uhum. ajuda. Você está precisando de ajuda. Maravilha. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você acha que crianças e adolescentes eles estão mais predispostos a entrar num risco de estresse pós-traumático dessa quarentena e aí descontar na alimentação? Essa questão do estresse pós-traumático é muito séria, né, Léo? Porque a gente é outra incógnita que a gente só vai ver daqui a um tempo. A gente não sabe como é que isso vai. Mas eu sempre tenho a impressão, e o que eu tenho ouvido dos psiquiatras, dos psicólogos, é que
criança tem uma maior facilidade de administrar essas coisas. Eu acho que nós adultos temos mais dificuldade porque a gente entende o todo, né? A gente entende as consequências, a gente não dorme por falta de dinheiro, e as crianças e os adolescentes nem tanto. Então, eu acho que eles têm essa capacidade de se adaptar um pouco melhor do que até a nossa. Isso no emocional, mas você acha que a alimentação pode piorar um pouco com esse confinamento, com a quarentena das crianças? Eu acho que não. Eu acho assim, tudo, porque as crianças estão, na verdade, se alimentando de acordo com o que elas têm em casa. E os adolescentes também. Então, cabe aos pais, a quem está, né, gerenciando isso, ter principalmente consciência de que ele é responsável pelo que aquela criança está comendo e ele é responsável pelo que aquele adolescente está comendo. Eu vou te dar uma experiência pessoal. Os meus filhos eu estou isolada e os meus filhos estão na casa dos meus pais, porque eu trabalho num hospital que é referência para o Covid. Então, eu quis isolá-los porque eles estão em homeschooling, fazendo escola e tal, e meu pai está me ajudando nessa questão. E eu tive que fazer um cardápiozinho e explicar para o meu pai: pai, não dá para dar chocolate todos os dias, nem as coisas, por quê? Meu pai é vô, né? E vô, vai lá, ai, Mari, eles pediram. Era nesse ponto que eu queria chegar. É sorvete, é picolé, não dá, Mari. Pai, não são 15 dias de férias na casa dos avós. São 60 dias, é uma quarentena. É suficiente para trazer malefícios à saúde, sim. Então, tem que lembrar, e as crianças têm que entender também que elas não estão de férias. Elas têm que entender, os adolescentes também, que é um processo que está todo mundo passando, que tem que estabelecer rotina. Então, criança, adolescente também precisa de rotina. Rotina de vida e rotina alimentar. E a gente não pode ter pena, não. Porque, na verdade, todo mundo está junto no mesmo barco, né? É isso aí. Eu acho que, assim, e porque eu estou te perguntando isso, porque, assim, eu tenho algumas pessoas que eu conheço, que me acompanham, que me mandam feedbacks, me mandam sugestões e pedem ajuda, assim. O hábito começa pelo filho, por causa dos avós, por causa ou do pai ou por causa da mãe, e os adultos se entregam àquele hábito. E aí começam a fazer, né, automaticamente, porque fica mais fácil, né? E aí, aproveitando esse gancho, vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho. Eu vou falar, você me responde. Beleza. Que eu acho que todo mundo pergunta. O que você não compraria de jeito nenhum no supermercado durante a quarentena para sua casa? Embutido. Embutido. Tá. Presunto, salsicha, embutidos. Nuggets, aquelas coisas, tudo que é embutido. Você não compraria de jeito nenhum? Não. Vamos lá. Pão, quantas vezes por semana? Todos os dias. Todos os dias? Todos os dias, de manhã, numa quantidade específica para cada um. Qual tipo de queijo? Queijo Minas. Aí, ó, da tua terra. Melhor queijo que tem. Queijo curado. Hoje em dia a gente estimula muito o consumo de queijo Minas, curado, canastra, maravilhoso, proteico, gordura no limite, bom. É o melhor queijo que tem. Não consigo ficar sem açúcar. Posso comer quantas vezes por semana? Esse é um assunto assim, que eu não deveria nem estar falando, porque o meu dumping maravilhoso é com açúcar. Mas como a gente entrou no assunto do chocolate, que as pessoas não conseguem comer chocolate, por que eu tô falando isso? Porque tem gente que é assim. Não, o açúcar que eu tô falando é o seguinte, porque tem muita gente que fala assim, eu tenho certeza que tem gente pensando assim, porque você tá falando pelo lado profissional, eu tô falando pelo lado do paciente. Tá bom, eu não consigo ficar sem um chocolate. Então, beleza, eu vou encontrar um ponto de equilíbrio para eu comer um chocolate. Eu acho que pouco é o percentual de pessoas que vão conseguir encontrar o equilíbrio como, assim, durante a quarentena rápido, que vai conseguir trocar vários ovos de Páscoa por pequenas porções e comer todo dia. Porque eu tenho certeza que tem muita gente aí estressada que vai lá, compra um monte de chocolate, entra no armário, num quarto e come tudo, né? Então, para a gente começar a conscientizar a pessoa que ela pode comer, mas tem que fazer a parte dela, quantas vezes por semana seria, vamos dizer assim, pessoa que está começando a melhorar a quarentena, está começando a identificar esse coisa, está começando a fazer uma atividade física. O que você liberaria de um chocolate amargo por semana para uma pessoa dessa?
Eu negocio sempre assim, não existe essa fórmula, tá, Léo? Mas eu negocio muito esse negócio de, no dia que você fizer atividade física, você vai comer um chocolatinho. Eu gosto disso. E eu faço Boa, isso comigo. boa. Eu faço isso comigo. Por quê? Porque aí eu falo, caraca, que delícia. E aí no dia que eu não como, eu penso, mas amanhã eu vou comer, porque amanhã é o dia de eu malhar e amanhã eu vou comer. Eu já fico feliz que amanhã eu vou comer. Eu acho legal você fazer essas associações. Mas não existe isso, porque para quem come todos os dias da semana, comer só 5 já é maravilhoso. Para quem come só 2 vezes na semana, comer só Isso um aí, já é ótimo. maravilhoso. Então eu E tento negociar isso entra no chip de individualmente. quem está escutando, isso entra no inconsciente de quem está escutando, e aí o que acontece? A culpa começa a cair. E aí ela não vai começar a Isso. se sabotar e fazer escondido. Ela vai E isso não aceitar a situação, precisa. E e isso, vai negociar. aceitar a situação, e isso. E aí ela pode É, negociar com a própria consciência, de saber o que faz e o que sim, não. Por isso que eu entrei no assunto do açúcar. Porque eu sei que tem um sim. monte de gente que me fala que faz tudo lindo na frente dos outros, mas depois vai, toma uma lata de leite moça, escondido, come uma caixa Agora, de olha, bis. Léo, paladar é uma coisa que a gente precisa saber, que é uma coisa que a gente consegue manejar. Então, açúcar, principalmente, é uma coisa que eu negocio muito, porque quanto menos a gente ingere, mais a gente consegue ficar sem. Então, é importante a Uhum. gente treinar esse Açúcar nosso paladar. vicia. Não, e é treinável mesmo. O paladar é uma coisa, para açúcar, para o doce, ele é muito treinável. Então, o ideal é a gente ir tirando, daqui a pouco a gente não precisa mais, e daqui a pouco a gente acha que é muito doce do jeito que tá. Então, é Exatamente. importante você não deixar de treinar. Doutora Helena entrou aí, ó, cirurgiã maravilhosa. Daqui a pouco tem Ô, live doutora dela, Helena, vou assistir. Maravilhosa, viu? maravilha. Eu, por exemplo, quando eu tenho vontade de comer chocolate, eu compro chocolate sem açúcar, mas eu procuro o chocolate sem açúcar mais saudável. Aquele que não tem Isso, sucralose, né, normalmente, né, que é feito com óleo de coco. Então, tudo isso você vai ficando treinado para isso. Ah, é caro? É caro. Ótimo, você come menos, né? isso. Então, isso é uma das saídas, né? Agora, vamos lá, a gente falando sobre açúcar, que é um assunto que eu detesto, mas é necessário a gente falar, principalmente essa parte da quarentena. Ah, minha alimentação é super saudável, eu tomo suco de laranja todos os dias, de manhã, à tarde e à noite. É, então, você tá cheio de vitamina C, mas você tá cheio de caloria também, né? Então, é Boa! sempre importante. Suco é uma coisa que eu falo sempre isso. O paciente faz cirurgia bariátrica, suco não é a bebida. Não tem suco na dieta dos meus pacientes. Pra que suco, gente? Se você pega a Maravilhoso. fruta, tira todas as fibras da fruta, coitada, concentra na forma de carboidrato. Então, assim, é para comer a fruta. Ai, não pode comer o bagaço da laranja? Pode comer o bagaço da laranja, pode comer o bagaço do que você quiser, pode comer pedra, desde que você mastigue bem. Mastiga bem, come com cautela, preste atenção no que você está fazendo, que você pode comer qualquer coisa, mas não faz suco. Principalmente de laranja, que é um suco que realmente concentra muita caloria. Eu tenho muitos pacientes que têm dumping com suco de laranja, inclusive, viu? Pois é, e é um assunto que assim, cada vez mais cresce das pessoas me mandando mensagem falando: "Ah, não, mas vitamina C, eu como muita fruta". Eu falo: "Qual fruta?". "Ah, eu tomo suco de laranja". Tomo suco de Pelo laranja. Eu falo: amor. "Gente, eu preciso uma hora puxar esse assunto com algum nutricionista para poder as pessoas Ô, Léo, conscientizarem o quanto de açúcar tem, né? Quanto de e eu não sei caloria". se eu vou decepcionar algumas pessoas, mas eu incluo o suco verde nessa, tá? O suco Boa. verde é, ai, lindo, detox, nananã. Primeiro, não existe prova científica de que ele realmente detoxifica fígado. Então, cuidado. Doutora, aí a pessoa às vezes compra aquela centrífuga caríssima que você vai e coloca a frutinha, coloca o vegetal e sai o suquinho. Me dá uma Sim, dó. sim. Me dá uma dó aquilo, porque aquilo é a fibra indo embora, entendeu? Pro lixo. E aí você concentra um monte de caloria ali, de bobeira, e aí acha que tá arrasando, e na verdade você não tá arrasando tanto assim. Então, Olha a cuidado, Ariane inclusive com esse falando, suco. suco de uva Ah, integral, senhor. é. Suco de Suco uva de uva integral é pior integral, ainda, né? ele é mais saudável, mas ele é muito rico em açúcar. Cuidado. Sabe como é que eu dou a dica de tomar o suco de uva integral? Que fica Hum. deli, diluído na água de coco. 50 ml de suco de uva integral em 200 ml de água de coco. Fica um isotônico delicioso, muito menos calórico, tem muito mais nutrientes. Maravilha. Experimenta, bota com gelo, fica delicioso. Bem melhor do que o suco de uva purão lá, porque ele é. E fora que tem gente que tem dumping com ele também. Pois é, não, eu agradeço o meu dumping de açúcar todos os dias, graças a Deus. Eu passo mal de conversar com Deus É, mesmo. Algo que eu nunca mais tive vontade de ingerir. Eu vou o lá, bato um dumping papo com educa. ele.
Nossa, Vai no Dumping túnel, educa, volta. exatamente. Aí as pessoas falam, nossa, mas a sua cirurgia é diferente das outras, porque meu amigo bebe, meu amigo não sei o quê. Eu falei assim, ele treinou o organismo dele para isso. Eu não vou treinar o meu, porque eu vou voltar a acontecer o que aconteceu comigo. Eu cheguei a ter uma Exatamente. obesidade, me deram 10 anos de vida, então chega, eu não quero mais isso para mim de maneira alguma. Isso Mari, mesmo, eu Léo. adorei, nós estamos a poucos minutos de sermos desligados do Instagram. E o que eu queria falar Ah, com meu você é o Deus. seguinte, nós vamos marcar uma próxima live e esse Vamos. bate-bola que eu fiz com você, sim, eu vou pegar todos, vou lá nos meus arquivos e vou Amei, pegar amei. Vamos, tudo que vamos, o povo vamos. fala, Adoro. que às vezes eu tenho vontade de voar assim, no coisa, mas eu não posso. Entendeu? Eu Vamos, preciso passar para frente isso daí. E vai ser com você, vai ser com a Ariane. Eu quero trazer um grupo. Na vamos. verdade, assim, aqui pela Bariatric Fusion, a gente já está fazendo um grupo de profissionais maravilhosos. Eu São tô profissionais vendo, tô respeitados. achando maravilhoso. Não Sou é? E isso apaixonada é pela lindo. Ariane. Um beijo, A Ari. Ari Amo é você. maravilhosa. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Ó, a Manu recomendou 50 ml do suco junto com whey também, sem sabor. Adorei também, Manu. O Whey é Acho que minha ela é nutri. vida. O Whey é minha É, vida. a whey segura um Você sabe? pouco também a carga glicêmica. Então é legal misturar o suco de uva com whey também. Fica Boa. gostoso. O doutor Mais Gabriel uma Melo dica. Nunes sempre falava assim para mim, Léo, quando você for comer um carboidrato, tenta colocar uma proteína junto, né? Então é Isso. exatamente Segura isso. a carga glicêmica, certinho. Isso, exatamente, exatamente. Mari, amei fazer essa live com você, Ah, eu que de amei. coração, Obrigada. adorei Léo, você é mesmo. Espero a maravilhoso. gente ter a oportunidade de fazer outras, Vamos né? sim. Estou à disposição. Quero agradecer a Bariatric Fusion por ter convidado você e ter me convidado para a gente trazer essas informações para as pessoas. Quero agradecer a Isso cada um de mesmo. vocês que participaram aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, já manda mensagem aqui na Bariatric Fusion para a doutora Mariana. Já marca uma consulta online com ela, quem tiver em dúvida aí. E quem Isso precisar de mesmo. alguma informação, algum direcionamento da parte de um paciente, podem me mandar mensagem. Entrem lá na minha rede social, Léo Andrade OF. Mari, obrigado Léo, de coração. obrigada, gente. Ó, tem muita coisa legal. Se vocês quiserem depois dar uma olhada, eu tenho um canal no YouTube também chamado Nutrição SA, que tem todas as lives que eu fiz durante essa quarentena, sobre bebida alcoólica, sobre sono, sobre tudo isso que a gente conversou. Quem quiser, então, aparecer lá vai ser um prazer. E também estou à disposição para o que vocês precisarem. Obrigadão, viu? Que lindo, maravilhoso. Olha, a Ju tá avisando que na quinta-feira esta live vai para o feed. Então, Ai, quem que legal. perdeu a live ou quem chegou depois, pode assistir a live desde o início. Tá bom, meu povo? Pronto. Beijo, Mari. Combinado. Obrigado. Fiquem com Tchau, Deus, gente. gente. Luz, paz, prosperidade, amor no coração de todos vocês. Muita calma todos os dias. Vamos conscientizar, fazer a nossa parte cada vez melhor. Se nós fazemos por nós, nós automaticamente estamos fazendo para as pessoas que estão à nossa volta. Beijo para vocês e até terça-feira que vem. Tchau, Beijo. tchau.